A contar, pelo que me disse interlocutores do deputado Eduardo Bolsonaro, pouquíssima chance. É possível até, e antes de mais nada queria dar boa tarde para você e para você também, Tralho. Obrigado. É possível que senadores ou parlamentares republicanos fechem as portas para os senadores brasileiros. E é possível que parlamentares democratas consigam estabelecer diálogo com essa comitiva de senadores brasileiros que vai aos Estados Unidos. Só que os democratas não ajudam em absolutamente nada neste momento, porque o que precisa é amolecer o coração da Casa Branca em relação às demandas por negociação do Brasil. Ainda que essa comitiva tenha representantes do campo bolsonarista, Eduardo Bolsonaro já deixou muito claro que ele não quer nenhum tipo de sombra à atuação dele. Fez isso, inclusive, repreendendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quando este tentou e se reuniu com o encarregado de negócios que fica aqui no Brasil. Um diplomata que não tem muita autonomia, até porque os Estados Unidos não têm, há algum tempo já, embaixador em Brasília. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses interlocutores de Eduardo Bolsonaro, com quem eu conversei hoje, disseram que eles estão instruindo os interlocutores deles na Casa Branca, no Departamento de Estado, a não receberem a delegação brasileira. Então, essa interlocução pode ser dificultada justamente porque Eduardo Bolsonaro não quer que haja outros interlocutores com a Casa Branca, que não ele e o Paulo Figueiredo, que é quem está articulando, tem muito trânsito na Casa Branca, tem trânsito mais ainda com o próprio Donald Trump, e não querem, nem Eduardo Bolsonaro quer, nem Paulo Figueiredo quer, que haja uma espécie de ruído ou de curto-circuito, nem que sejam parlamentares do campo bolsonarista. Natuza, mesmo que a tarifa prejudique o Brasil como um todo, comércio, indústria, mercado financeiro, quer dizer, os próprios assessores aliados do Eduardo Bolsonaro não enxergam isso como prejudicial à própria imagem deles em relação a uma questão que vai afetar demais a vida, digamos, do país como um todo? Infelizmente, Tralli, isso não é o que está importando para o deputado Eduardo Bolsonaro neste momento. Qual é a história que eles contam? Que isso, embora seja um duro golpe para o Brasil, é menos importante do que acabar com o que eles chamam de ditadura do judiciário. Então, ainda que o Brasil seja extremamente penalizado, eles mesmos fazem questão de dizer: não avancem sobre o nosso quintal. Fizeram isso, ou o Eduardo Bolsonaro fez, com Tarcísio de Freitas, e certamente vão fazer isso com qualquer senador ou representante do campo bolsonarista que tente o que eles enxergam como atravessar o samba. Você me pergunta, mas será que não se pensa no país? Neste momento, por todos os sinais de Eduardo Bolsonaro, não é o país que está interessando para ele agora. É fazer com que a Casa Branca, o governo Trump e o próprio presidente dos Estados Unidos imponham sanções contra Alexandre de Moraes e contra quem apoiar no Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Por mais absurdo que isso pareça, essa é a lógica do deputado Eduardo Bolsonaro. Só para a gente concluir esse assunto, a gente não tocou nisso ainda ao longo desses últimos dias, mas é incrível como o Eduardo Bolsonaro conseguiu uma interlocução muito forte dentro do Congresso americano e do próprio governo do Donald Trump, né, Natuza? Porque vem o tarifaço, aí vem tudo isso que a gente tem acompanhado, essas medidas cautelares aí em cima do ex-presidente Bolsonaro, tornozeleira, tudo que a gente já trouxe. E logo na sequência vem do Donald Trump a questão da suspensão dos vistos, né, para ministros do Supremo, com exceção de 3. Então, me parece assim muito claro que eles têm um acesso de fato muito grande à Casa Branca hoje, né? Pois é, muito curiosa essa sua pergunta, porque quando você
olha, em retrospecto, havia muita desconfiança sobre se Eduardo Bolsonaro conseguiria esse feito, que era convencer o governo Trump a impor ou a pelo menos ameaçar, porque essas tarifas ainda não estão sendo praticadas, ameaçar o Brasil de sanção. Ninguém esperava que Eduardo Bolsonaro fosse ter esse nível de influência. Ele não está sozinho. Tem uma peça fundamental nesse quebra-cabeça que é justamente Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, este sim tem bastante trânsito e levou Eduardo Bolsonaro, pela mão. Hoje são os dois os articuladores dessa medida. Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro é parlamentar do Brasil, o Paulo Figueiredo já mora nos Estados Unidos há muito tempo, mas é ele quem leva e faz essa ponte com a Casa Branca. Eduardo Bolsonaro também já tinha proximidade com o Steve Bannon, que é uma espécie de guru de parte da administração Trump. Então, há vários vasos comunicantes ali. Mas, num primeiro momento, Eduardo Bolsonaro chegou a ser subestimado. Ninguém acreditava que ele pudesse conseguir fazer tamanho estrago. E está conseguindo. Tanto que eles dizem nos bastidores, eu ouvi hoje de uma pessoa muito bem posicionada nos Estados Unidos o seguinte relato: as próximas medidas vêm ainda esta semana, ou viriam ainda esta semana, ou no início da próxima. E não viriam todas de uma vez. O arsenal, a caixa de ferramentas de Donald Trump, operada pelo Eduardo Bolsonaro, com Paulo Figueiredo, essa caixa de ferramentas será aberta de tempos em tempos. Então, há um instrumento de pressão absolutamente indevida sobre um país e sobre o seu próprio judiciário em operação constante. Como se subestimou Eduardo Bolsonaro do que ele era capaz lá atrás, agora não dá mais para subestimar. Tem muita gente que diz o seguinte: olha, como prejudica tanto a economia americana, Trump deve recuar do tarifaço de 50% ao Brasil. O problema é que, assim como o ex-presidente Bolsonaro não pensava certo por linhas certas, o Donald Trump também é apontado pela imprensa americana de ser alguém altamente imprevisível. Tanto é imprevisível que, para os próprios funcionários da administração trumpista, muitas vezes os atos do presidente são atos surpreendentes. Quando lá atrás Eduardo Bolsonaro vinha pressionando para que uma lei fosse imposta sancionando o ministro Alexandre de Moraes, o retorno que ele e Paulo Figueiredo receberam da Casa Branca foi o seguinte: cuidado com o que vocês desejam, porque vai vir coisa grande por aí. E veio coisa grande, que foi justamente a ameaça do presidente dos Estados Unidos, causando muita apreensão aqui no Brasil, empresários que estão nessa relação comercial há muito tempo, há décadas, super inseguros, e muita gente dizendo: eu não vou investir agora, porque eu não sei se amanhã os Estados Unidos vão taxar em 50%, em 60%, em 70% ou até um pouco menos os produtos brasileiros. O que eu vou fazer? Eu vou me retrair. Então, o impacto, o prejuízo já foi dado. Ele pode ser muito maior se a ameaça se tornar realidade. E, quanto a isso, Eduardo Bolsonaro, nas declarações que deu, não parece estar preocupado. Ele parece estar mais preocupado em atingir o seu objetivo de tentar, lá de fora, pressionar a justiça aqui de dentro a anistiar o próprio pai. Gente, já se fala, Natuzá. Enquanto isso, o presidente norte-americano Donald Trump disse que só vai reduzir tarifas para países que abrirem os mercados aos Estados Unidos. A declaração dele vem depois de os Estados Unidos conseguirem estabelecer acordos que aliviam sobretaxas a 3 países asiáticos, incluindo o Japão. O mais recente deles é o Japão. Tenho o prazer de receber aqui o Felipe Santana, direto de Nova York. O Felipe estava acompanhando esse papo meio